Paciência. Como nós precisamos de paciência. Paciência é basicamente uma virtude, uma qualidade que nos dá a capacidade de resistir, suportar e enfrentar males, problemas, dificuldades, sofrimentos, situações desagradáveis, a dor e a dificuldade da espera. Paciência, ela nos dá a capacidade de lidar com sabedoria, com nossas próprias limitações e as limitações dos outros, enfim. Mas paciência não é só essa capacidade de a gente lidar, enfrentar, suportar, resistir, mas é agir assim, sem perder o autocontrole, o equilíbrio, sem perder a calma e, acima de tudo, sem perder a fé e a esperança. E sobre esse assunto, paciência, eu quero aqui levantar 3 tópicos. O primeiro deles é andando em Deus com paciência. Nós devemos reconhecer que Deus é paciente para conosco. E se nós dizemos amá-lo, nós também precisamos ser pacientes para com Ele e o seu tempo, o seu modo de agir em nossas vidas. E nós precisamos ter paciência diante das situações mais simples e corriqueiras do dia a dia até as mais complexas. Lá em Eclesiastes, capítulo de número 7, no verso 8, está escrito assim: um espírito paciente vale mais do que um espírito orgulhoso. Provérbios, capítulo de número 14, verso 29, está escrito: o paciente dá prova de bom senso, de sensatez, de sabedoria. Quem se arrebata rapidamente manifesta sua loucura. Ou seja, paciência revela sabedoria, enquanto impaciência revela tolice. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 11, lemos assim: confortados em tudo pelo seu glorioso poder, tenhais a paciência de tudo suportar com longanimidade. É preciso paciência, principalmente a um servo do Senhor. O segundo tópico é preciso paciência no relacionamento com o outro, com o próximo. E eu falo sobre paciência em todos os tipos de relacionamento. Até porque a paciência é uma evidência do amor que existe em nós. 1 Coríntios 13, 4 diz que o amor é paciente, a caridade é paciente. Lá em Provérbios capítulo 15, verso 18, diz assim: o homem furioso excita questões, mas o paciente apazigua as disputas. Ele é capaz de trazer paz, de trazer serenidade, até mesmo num momento e num ambiente conflituoso. 1 Tessalonicenses, aqui nós já vamos lá para o Novo Testamento, capítulo 5, verso 14, o apóstolo Paulo escreveu assim: pedimos-vos, porém, irmãos, olha só, pessoas já da caminhada de fé, corrigi os desordeiros, os que estão fora da ordem, encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende paciência para com todos. Lá em Efésios também, capítulo 4, verso 2, fala desse suportar que nós devemos exercer no relacionamento para com o outro. Então, nós, principalmente, que já estamos na caminhada, precisamos adotar a paciência como aquilo que deve ser uma expressão do nosso amor para com o próximo. O terceiro tópico é: nós precisamos ter paciência para com a gente mesmo. E aqui eu não falo de paciência no sentido de acomodação, de uma falsa aceitação, onde a gente afirma: eu sou assim mesmo e vou permanecer sendo assim para o resto da minha vida. Não, eu falo de paciência no sentido de a gente acreditar em nós mesmos e de buscarmos a nossa evolução constantemente. Temos sim muitas imperfeições, muitas limitações, caímos muito, erramos muito, pecamos muito, mas que nós não nos desesperemos e nós não fiquemos desacreditados de que podemos ser melhores, de que podemos nos transformar em Deus. Pois Deus olha para a gente com um olhar de amor e paciência, pois Ele acredita em nós. E se Ele acredita em nós, quem somos nós para não acreditarmos em nós mesmos? Porque através dele nós podemos crescer, evoluir e nos salvar. Marcos 12:31 diz: amarás o próximo como a ti mesmo. Então, se é verdade que nós devemos amar o próximo e nesse amar precisamos ter paciência para com o outro, também é verdade que nós
precisamos amar a nós mesmos, e esse amar a nós mesmos também consiste em termos paciência com o nosso próprio ser. Mas você pode dizer: Sidney, é tão fácil falar de paciência, mas é tão difícil viver a paciência. Eu falo, é verdade. Mas será difícil, até impossível, se a gente buscar com as nossas próprias forças. Mas em Deus, como sabemos pela palavra, tudo é possível. Então, para que nós possamos ter a paciência e crescermos nela, é preciso nos desenvolvermos num relacionamento profundo com Deus. É preciso nos enchermos do Espírito Santo, pois o apóstolo Paulo escreve em Gálatas 5:22, dizendo que um dos frutos do Espírito Santo é a paciência. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 3, no versículo de número 12. Como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de, aí ele fala, de misericórdia, de bondade, humildade, doçura e paciência. Se fosse uma impossibilidade, não seríamos recomendados a ter paciência. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, no verso 5, está escrito que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e a paciência de Cristo. Olha que lindo! Não só é verdade que Deus nos dá a graça de sermos pacientes, mas Ele também usa de meios para nos aperfeiçoar na paciência, como por exemplo as provações, os sofrimentos, as dores. Por incrível que pareça, isso é verdade. E a palavra de Deus diz isso. Romanos capítulo de número 5, verso 3 diz assim: não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. Enquanto muitas vezes nós só vemos aquele aspecto doloroso da tribulação, no interior de nós, Deus está trabalhando, produzindo esta grande virtude. Lá em São Tiago, capítulo 1, no verso 3, está escrito assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, que eu e você, irmãos e irmãs, possamos ser pessoas que servem ao Senhor e praticam a paciência. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.